Oi, alunos e alunas. Hoje a gente vai estudar sobre porcentagem, certo? Assunto de bastante importância que existe na matemática. Então, representaremos a porcentagem pelo símbolo porcento, certo? Ou cento. A gente também poderia chamar de percentagem também, certo? É a mesma coisa, porcentagem ou percentagem, certo? Aí a gente tem esse símbolo aqui. Por exemplo, 50%, certo? 50%, 75%, certo? 10%, 25%, e aí vai. É preciso relembrar a aula passada, que foi sobre frações equivalentes, certo? Primeiramente, 50%, como o próprio nome está dizendo, a gente pode escrever em um formato de uma fração, certo? 50% nada mais é do que dividir por 100, certo? Escrevendo 50% em um número fracionário fica desse jeito, certo? 50 sobre 100. Aí como é que a gente resolve? A gente quer achar uma fração equivalente a 50 sobre 100, certo? Como é que a gente faz? Nesse caso aqui, a gente pode cortar, assim como a gente fala, cortar um zero em cima e cortar um zero embaixo, certo? Aí sobrou o quê? Sobrou 5 sobre 10. Eu posso dividir o numerador e o denominador por qual número? Nessa divisão exata. Ao mesmo tempo, por 5. Divido o numerador por 5 e divido o denominador por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1 e 10 dividido por 5 vai dar 2. Ou seja, a gente achou a fração 1/2, que é uma fração equivalente a 50 sobre 100, certo? 10%, como é que a gente faz? Escreve no formato de um número fracionário, certo? Que é 10 por 100 sobre 100, certo? 10% é igual a 10 sobre o 100. No denominador que fica embaixo, sempre vai ter o 100, certo? Sempre vai aparecer o 100, certo? A gente faz a mesma coisa como fez no item C, certo? A gente vai cortar um zero em cima e um zero embaixo, certo? Sobrou o quê? Sobrou 1 sobre 10. Pronto. Aqui a gente não consegue fazer mais nada, certo? No item E, novamente, a gente vai escrever 25% no formato de um número fracionário. Vai ser 25 sobre 100, certo? Aqui eu posso dividir, na divisão exata, o numerador e o denominador por quem? Por qual número ao mesmo tempo? Que seja o maior possível, o maior número, certo? Quem seria? 25, né? 25, certo? Porque 25 dividido por 25 é igual a 1. E 100 dividido por 25 é igual a 4, certo? Pronto. Aqui a gente já foi logo direto. Encontramos uma fração equivalente a 25 sobre 100, que é 1/4, ou chamado também 1 sobre 4, certo? Agora a gente vai calcular, certo? 50%
de 30. Quanto seria 50% de 30? 50% é a metade de um certo valor, de um número, certo? Pode ser em dinheiro, certo? Qualquer quantidade de qualquer coisa, certo? Primeiramente, como é que a gente faz? Escreve 50% em um número fracionário, vai ficar 50 sobre 100, vezes, o pontinho é vezes, certo? Vezes 30, que a gente quer calcular de 30. Então a gente pode fazer os cálculos desse jeito, certo? Aí a gente vai cortar um zero em cima e um zero embaixo. Dá para cortar novamente? Dá sim. Aí corta outro zero em cima e outro zero embaixo, certo? Aí sobrou quem? Sobrou 5 sobre 1 vezes 30, certo? 5 sobre 1 vezes 30. 5 sobre 1 dá para dividir. 5 dividido por 1. Aliás, perdão, aqui não é 30. Aqui é 3, certo? Só repetindo. Sobrou o quê? Sobrou 5 sobre 1 vezes 3. Não é vezes 30. É vezes 3 aqui que sobrou. Certo? Aí aqui, ó, a gente pode dividir 5 dividido por 1. Essa fração é 5 vezes 3, que vai dar 15, certo? Se a gente fosse calcular, fazer na calculadora, a gente faria como na calculadora? A gente dividiria 50 por 100, 50 dividido por 100, certo? Que vai dar 0,5, e multiplicaria pelos 30. Aí ficaria 0,5 vezes 30, que vai dar igual a 15. Que justamente 50% de 30 é igual a 15. 50%, a metade de 30, fazendo de cabeça, daria 15. Certo? B, 10% de 80, quanto é? 10% de 80. Primeiramente, a gente vai escrever 10% em um número fracionário, que é 10 sobre 100, certo? Vezes quem? Vezes 80. Pontinho é vezes, certo? Não esqueça. Se a gente quisesse fazer na calculadora, a gente faria como? Dividiria 10 por 100, 10 dividido por 100, que vai dar 0,1 vezes 80, vezes 80. Aí o resultado dá 8. A gente vai ver que vai dar 8, certo? Faz a mesma coisa parecido com isso aqui. Vou cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Sobrou quem? Sobrou 1 sobre 1, essa fração, vezes 8, certo? 1 sobre 1, 1 dividido por 1 é igual a quanto? É igual a 1, vezes o 8. 1 vezes 8, que vai dar 8, o mesmo resultado, certo? AC, 75% de 100. Novamente, colocar 75% no formato de um número fracionário, que vai ficar 75 sobre 100, vezes o 100, que é esse 100 aqui, certo? Foi a mesma coisa nesse caso, certo? Eu vou cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. A mesma quantidade que eu cortar em cima, eu vou cortar embaixo. A mesma quantidade. Se for 1 em cima, tem que ser 1 embaixo. Se for 2 em cima, aí tem que ser 2 embaixo.
certo? Aí, ó, vai ficar 75 sobre 1 vezes 1, certo? 75 sobre 1 vezes 1, certo? 75 sobre 1 dá para dividir, né? Na divisão exata vai dar 75 vezes 1. 75 vezes 1 igual a 75, certo? Na calculadora, como é que a gente iria fazer? Como a gente faria? Pegaria 75%, 75 dividiria por 100, divide, vai dar 0,75 vezes o 100. Ok, a mesma resposta, vai dar 75, certo? E a D, 100% de 100. Se, por exemplo, 50% representa metade, 100% representa quanto? Um todo, né? Ou seja, é a quantidade toda, o número todo, que vai dar 100. Mas fazendo, calculando aqui, em forma de um número fracionário, coloca 100 sobre 100 vezes o 100, certo? Aqui, ó, eu poderia ir logo direto, certo? Poderia dividir 100 por 100, certo? E vai dar 1 vezes 100, vai dar 100. Ou se não, posso cortar também, não tem problema nenhum. Bora cortar, 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Ah, poderia cortar esses 2 zeros daqui e o daqui de baixo? Poderia também, tanto faz a ordem, certo? Aí sobrou quem? 1 sobre 1 vezes 100, certo? 1 sobre 1 vezes, o pontinho é vezes, não esqueça, vezes 100. 1 sobre 1 é igual a 1, né? Dá para dividir. Vezes o 100, certo? 1 vezes 100 é igual a 100. Representa um todo, certo? Então, pessoal, agora no próximo, rapidamente, a gente vai ver um problema, certo? Porque, como eu disse, a porcentagem aparece no nosso cotidiano, na nossa vida, né? Então, esse é o problema, certo? Uma TV de 32 polegadas em uma certa loja custa R$ 1.200. Porém, para comprar à vista, o Pix tem um desconto de 20%. Aí responda, qual é o valor do desconto? Faça os cálculos. Qual é o valor da TV com desconto? Certo? Beleza? Então, primeiramente, a gente pega 20%, escreve como número fracionário, que é 20 sobre 100, vezes quem, pessoal? Vezes 1.200, que é o dinheiro, né? Vezes 1.200. Pontinho é vezes, não esqueça. Certo? Aí, a gente vai cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, certo? Vou cortar esses dois aqui, ó. E vou cortar esses dois aqui embaixo, certo? Sobrou quem? Sobrou 20 sobre 1 vezes quem? Vezes 12, certo? 20 sobre 1, 20 dividido por 1, dá para dividir? Dá, vai dar 20. 20 vezes 12, certo? Então, fazendo essa conta,
20 vezes 12 vai dar R$ 240, certo? Então esse R$ 240 é o valor do desconto de 20% em relação a R$ 1.200, certo? B. Qual é o valor da TV com desconto? O valor da TV a gente sabe que é igual a R$ 1.200, mais o desconto em reais, em dinheiro é quanto? 240. Então a gente faz como? Subtração. Subtrai, né? 1.200 menos o valor do desconto, que é 240, certo? Pronto, aí só faz essa conta, subtrai. 0 para chegar em 0, que dá 0, certo? 4 para chegar em 0, não dá. Aí é como se tivesse um aqui de lado fazendo 10, certo? Aí 4 para chegar em 10, que é igual a 6. Como a gente subiu um aqui, aí vai vir descer um para cá, para somar com esses dois fazendo 3. 3 para chegar em 3 para chegar em quanto? Em 12, né? 3 para chegar em 12. Porque como aqui tem 2, aqui vou colocar um aqui do lado fazendo 12. Como se fosse 12. 3 para chegar em 12 que vai dar 9. Aí desce um para cá. 1 para chegar em 1 vai dar 0. Ou seja, a gente tem 960 reais, certo? Que é justamente o valor da TV com desconto. Porventura, esse problema, essa tarefa vai... Aliás, no caso, esse problema vai aparecer na tarefa de vocês, quando vocês forem fazer num formulário do Google, certo? No Google Forms. Então, é isso, pessoal.